prosseguindo com a leitura da história do rei Salomão. Capítulo 3 do primeiro livro dos reis. Salomão julga um caso difícil. Imediatamente após Salomão pedir sabedoria a Deus, a capacidade de sabedoria de Salomão é posta em teste. Salomão julga um caso difícil. Certo dia, duas mulheres prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, para que o rei julgasse um caso. E uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Definitivamente, só estávamos nós. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou, matando-o. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois, colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que ele estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que ele não era o meu filho. Mas a outra mulher disse bem assim: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: Não é não, não, negativo, não é, não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei, por bastante tempo. E o rei Salomão observava bem atentamente as expressões faciais, a expressividade verbal no ato de fala, a violência na fala, a gestão das emoções das duas mulheres, a gestualística, as expressões de violência e ira. O rei observava tudo pacientemente. E aqui, no caso, o rei exercendo funções de juiz. No tempo do mundo antigo, nessa realidade aqui, por exemplo, de cerca de 3.000 anos para trás em relação a nós, o soberano, o rei, exercia as funções estatais de executar os gastos públicos, exercia as funções de criação do direito novo, que é o poder legislativo, e exercia as funções jurisdicionais. O rei julgava as contendas entre os indivíduos na sociedade. O rei, o soberano, era o juiz, o legislador e o executor do gasto público. Ao rei cabia a administração da moeda que circulava no reino. E aqui, no caso, vemos Salomão como um juiz e observando toda aquela contenda. Um cenário bem diante dos seus olhos. E ele observava, analisava, pedia sabedoria a Deus. E a sabedoria veio, porque já estava com ele. Veio a inspiração divina. Então, o rei Salomão disse bem assim: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a criança morta é da outra. Isso já está muito claro para mim. Vocês não querem chegar a um acordo. Então,
Salomão mandou buscar uma espada. E quando a trouxeram, ele disse bem assim: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A inspiração divina que sobreveio a Salomão, imaginemos, Deus, ajude-me, faça com que se manifestem as expressões do bem e do mal, para eu poder decidir com justiça. A inspiração veio e manifestaram-se bem diante de Salomão as expressões do bem e as expressões do mal. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse bem assim: por favor, Senhor, por favor, Rei, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse bem assim: podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse bem assim: não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a efetiva mãe dele, é ela a verdadeira mãe do menino. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para que ele sempre julgasse com justiça. Diante de Salomão se manifestaram as expressões do bem e as expressões do mal, e ele pôde julgar com justiça. Frutos do pedido que Salomão fez a Deus. Deus, quero apenas uma coisa: sabedoria, discernimento, para julgar os casos do povo com justiça, para criar leis justas, para criar um direito novo justo, para executar corretamente os gastos do governo, os gastos públicos. Que eu administre a moeda no reino do melhor modo possível, da melhor forma possível. Que nada venha a faltar ao povo de Israel. Que a prosperidade e o desenvolvimento sobrevenham a nós. E chegamos ao capítulo 4, os funcionários de Salomão. A partir do capítulo 4, nós veremos um belo ciclo de prosperidade econômica em Israel, expansão da economia, negócios acontecendo, muitos negócios, muitas compras e vendas, muita gente sendo contratada para poder tocar as obras públicas. Trabalhadores vindo de outros países para executarem obras públicas em Israel. Salomão estabelecendo relações internacionais pacíficas e garantindo um ciclo tremendo de prosperidade em Israel. O poderoso reino de Salomão, que governou bem, porque governou mediante relações internacionais pacíficas. Pois é, curioso notarmos que, ao final da história de Salomão, perceberemos que justamente essas fortalezas de Salomão, as relações internacionais que Salomão estabeleceu, foi, ao final e no limite, o que desagradou a Deus. Porque para confirmação e chancela e ratificação das relações internacionais que Salomão estabelecia com outros soberanos, ele casava-se com estrangeiras. Era isso que acontecia. E isso contribuiu muito para a penetração de culturas estranhas na cultura dos hebreus. É isso.